Bem-vindos ao Gramofone de hoje, com a segunda parte da conversa com Adolfo Luxúria Canibal, a propósito dos seus 65 anos de vida e dos 40 anos dos Mão Morta. Já falámos sobre os projetos que antecederam a fundação do grupo, em novembro de 1984. Como é que tu olhavas para a cena rock portuguesa dessa altura, Adolfo? A cena rock portuguesa já tinha havido o boom tinha tido algumas coisas interessantes, nomeadamente o GNR, tinha cavalgado numa data de equívocos, muita coisa que nós não podíamos dizer que fosse na sua origem pop rock, que era que havia uma espécie de eletrificação e de falsificação que lhes dava um ar de rock, utilizando o título do primeiro álbum do Riveloso, e era esse ar de rock que depois era vendido como rock português, não é? Portanto havia assim uma espécie de cheiro, de mau cheiro que vinha desse boom do rock português. E quando surge a segunda geração, a chamada geração da música moderna portuguesa, que era o título com que toda a gente se defendia para não ser confundido com o rock português, não é? Sim. Nós não fazíamos rock português, nós fazíamos música moderna portuguesa, que era uma coisa diferente. Portanto, houve assim uma espécie de ar fresco que chegou à música portuguesa, que era esta segunda geração, que tomou o nome do concurso de música moderna portuguesa, roubado um bocado ao concurso do Rock Rendezvous, né? E foi aí que nós nos inserimos. Nós tínhamos participado nesse tal concurso de Nova Música Rock no Porto, tínhamos ficado em quarto lugar, mas achamos injusto, de maneira que entramos logo a seguir no concurso de música moderna, no terceiro concurso, achamos que aí teríamos mais hipóteses, e apesar dos primeiros lugares, depois da primeira vitória dos Maria Zadá, tanto no segundo como no terceiro concurso, já não ser provavelmente aquele ar fresco que nós atribuíamos a esta nova geração, ainda assim o prémio de originalidade refletia esse ar fresco, tinha sido criado e atribuído no segundo concurso ao Espólio da Arte, e depois no terceiro concurso a nós, e nós ficamos todos contentes exatamente porque vínhamos no seguimento do Espólio da Arte, que era uma coisa que nos agradava bastante. É preciso dizer que na altura havia outras bandas interessantíssimas que não participavam no concurso, mas que andavam a fazer os seus primeiros passos no circuito de concertos nacionais, sobretudo em Lisboa, como os Ocaso Épico, como os Moeda Nós, etc. Havia uma mata de bandas que apostavam em coisas novas, e que era esse estar mais experimental, mais arejado, que nos interessava bastante, e era com eles que nós queríamos estabelecer relações. E foi assim que depois também estabelecemos relações. Já vinhamos desde o primeiro concerto que tínhamos feito no Orfeão da Foz, o primeiro concerto de Mão Morta, que tínhamos estabelecido relações com um fanzine que havia no Porto, que era o Cadáver Esquisito, e que também estava relacionado, que também tinha ligações com os cães vadios, na altura, os cães da morte e o desejo, também estavam relacionados com a Alma Romântica, portanto, diretamente com os Espólio da Arte, com a editora, e portanto com os Espólio da Arte também, que aliás saíram no primeiro manifesto, no Divergências, e que já tinham gostado muito desse primeiro concerto ainda no Orfeão da Foz, e que depois nos vieram entrevistar quando nós demos bem o nosso terceiro ou quarto concerto no Aniquibobó, no Porto também. Portanto, havia já toda era uma espécie de comunidade paralela, underground, que se começava a formar, da qual nós integramos, e que depois, quando fomos tocar à Galiza, ao El Kremlin, que era um dos grandes palcos, um dos grandes nomes do divertimento underground noturno na Galiza, ligado à movida galega, e que fomos também com os Pop da Arte. Nós ligámos muito, ficamos muito próximos do João Peste e da banda, e foi aí que nasceu também, depois no seguimento disso, que nasceu o convite para gravarmos para a Alma Romântica e para gravarmos o nosso primeiro disco, que na altura era só um EP, que depois acabou por se transformar no nosso primeiro álbum. Vamos então ao vosso primeiro álbum, em 1988, com a canção Até Cair.
suspiro, a marchia sem fim deste carrossel atrás. Até Cair, texto de Adolfo Luxúria Canibal e música de Carlos Fortes, Os Mão Morta, em 1988, no seu primeiro álbum. Chegou a haver alguma tentativa junto de editores maiores, ou a Marromanta do João Peste, dos Papel Art, era a casa natural para Os Mão Morta? Não, nós tínhamos aproximado da editora, nomeadamente a Lina de Carvalho, na altura de Zola Foi o Mal, ainda no início de Zola Foi o Mal, mas a forma como fomos tratados, a maneira como não vos agradou? O desinteresse que houve, não achamos que valesse a pena, ainda por cima, quando os Mão Morta eram muito menos comerciais do que Zola Foi o Mal seriam, portanto achamos que nem valia a pena abordar uma editora, não é? De maneira que nunca abordamos ninguém, e a abordagem foi ao contrário, foi a Marromanta que nos veio abordar a nós e que nós dissemos sim imediatamente e não estamos arrependidos. E acabou por sair também no sítio certo e numa editora que foi uma pedrada no charco também, no panorama editorial português. Vocês, entretanto, entre várias outras coisas, em 1989 participam na coletânea A Sombra de Deus, no primeiro volume da coletânea A Sombra de Deus, só com bandas de Braga. O que é que definia, se é que algo definia e unificava a cena bracarense da altura, Adolfo? Não era propriamente um som. Nós, quando avançamos para a coletânea, quem teve a ideia da coletânea fui eu e o Humberto Borges, que na altura era baterista dos Wrong Wrong. Nós queríamos, de alguma forma, ressuscitar o que tinha sido a movida de Braga de 82, 83, 84, isto é, todas aquelas bandas que giravam no underground bracarense, depois do surgimento do Zola Foi o Mal e dos WC, não é? Portanto, que eram duas pontas, que depois deu origem a muitas outras bandas, até chegarmos às três bandas mais conhecidas, que eram os Bateau Lavoir, os Wrong Wrong e os Mão Morta. Mas, no entretanto, houve muitas bandas, houve muitos projetos que deram concertos em Braga, que Braga fervilhava de ideias, e havia uma grande troca, havia ali uma grande unidade, uma grande troca entre músicos, os músicos circulavam de banda para banda, acumulavam diversas bandas, portanto, era ali tudo um coletivo muito engraçado, e aí sim havia mesmo uma grande unidade estética e ideológica entre toda essa gente. Com diferenças evidentes, mas também com muita unidade, com muita postura comum. Mas quando avançamos para isso, as bandas já tinham todas elas desaparecido, existiam os Wrong Wrong, existiam os Mão Morta, existiam os Bateau Lavoir, existiam novas bandas que entretanto tinham surgido, algumas derivadas dessas antigas bandas, como a Rua do Ginho, ou como os Bailes de Baden-Baden, outras de outros circuitos completamente diferentes que já não tinham nada a ver com essas bandas, como os Orfeu Rebelde, ou como o Paimelga, etc. E havia outra banda qualquer, os Seres, salvo erro, não é os Seres, já não lembro o nome da outra banda, que surgiu também na coletânea, mas que já não tinham nada a ver com esse passado, né? Portanto, eram coisas independentes, eram pessoas mais novas que tinham surgido, porque houve esse movimento todo, surgiram, mas não tinham ligações a esse passado. Portanto, as bandas que tinham ligações a esse passado, nenhuma delas queria ressuscitar o passado. Toda a gente estava concentrada no que estava a fazer no presente, não queriam saber das bandas onde tinham pertencido no passado, dos temas que tinham construído, das coisas, não queriam saber de nada. De maneira que
o projeto morreu ali e nasceu outro projeto, que era fazer o retrato do que estava a existir naquela altura, em 1988, em Braga, e daí surgiu esse A Sombra de Deus, o primeiro volume do A Sombra de Deus, Braga 1988, que já é um retrato de facto do que estava a fazer, das bandas que existiam na altura, mas que já não havia esse reconhecimento musical, melódico, ideológico comum como havia na chamada movida bracarense 2 ou 3 anos antes, não é? Portanto, já era uma coisa muito mais dispersa e nota-se, se bem que ainda se pode reconhecer algumas afinidades entre Mão Morta, ou Rua de Gin, ou Baden-Baden, etc. Mas depois há coisas que não têm nada a ver umas com as outras, como por exemplo os Paimel ou os Orfeu Rebelde, ou coisas assim. Portanto, já não há um som único, já não há um som característico da cidade, já são muitos sons diferentes. Mas que é o retrato do que se fazia na cidade nesse ano, e é isso que une todas aquelas bandas, é que são todas bracarenses da cidade. É uma cidade a mexer e é mostrar que uma cidade pode ter uma diversidade também e uma quantidade fora dos grandes circuitos, ou daquilo que se pensa muitas vezes que são os grandes circuitos. E agora é importante ouvirmos mais uma canção. Vamos até Corações Felpudos, de 1990, o segundo álbum dos Mão Morta, com Facas em Sangue. Tépida dos lençóis, aquele que dava pelo estranho nome de amor. Às vezes soltava-se e percorria pela mão dos adolescentes ruas desertas, sombras escuras e conspiradoras. Soltou-se o amor. Alguém gritava e vinha ao vermelho e invadia o vermelho e assanhavam-se os gatos, conscientes da invasão da sua noite solitária. Depois apagava-se a última luz da última janela e desaparecia o amor na tépidez dos lençóis. Ficava a lua, ficava o luar azul a refletir perigosamente nas lâminas das facas ensanguentadas dos adolescentes. Invadia o vermelho e assanhavam-se os gatos, conscientes da invasão da sua noite solitária.
depois apagava-se a última luz da última janela e desaparecia o amor na tepidez dos lençóis. Ficava a lua, ficava o luar azul a refletir perigosamente nas lâminas das facas ensanguentadas dos adolescentes. Nas lâminas das facas ensanguentadas dos adolescentes. Nas lâminas. Facas em Sangue, da autoria de Adolfo Luxúria Canibal e do guitarrista Zé dos Eclipses, uma canção que nos remete para o concerto de 1989 no Rock Rendezvous, em que te cortaste na perna, Adolfo. Foi um happening com sangue à mistura? Não se pode dizer que não tenha sido um happening, foi um happening, de facto, foi um acontecimento com muito sangue à mistura, sim. Mas aquilo foi mais, basicamente, foi parcialmente uma coisa pensada e parcialmente uma coisa acidental, porque foi pensado no sentido em que não era a primeira vez que eu usava facas, não era a primeira vez que eu usava canivetes e que fazia pequenos arranhões na pele, etc, e no lado mais interpretativo de alguns temas, nomeadamente o Facas em Sangue, mas também o Bófia, não é? Sim. Por outro lado, sentia-se uma grande tensão no público. No Rock Rendezvous. O Rock Rendezvous estava mais com uma lotação mais que esgotada, não é? Tinha entrado muito mais gente do que a capacidade da sala, portanto, aliás, sentia-se que ali uma espécie de sobrelotação, com tudo o que isso tem de asfixia e de lado quase perigoso que se vivia, não é? De maneira que havia uma agitação muito grande derivada dessa sobrelotação. E eu pensei que o sangue poderia acalmar aquilo de alguma forma, porque o sangue tem esse condão. Pode também excitar ainda mais, mas normalmente acalma. De maneira que eu achei que poderia mostrar um bocadinho mais de sangue para poder acalmar aquela multidão. E depois, o lado acidental é que aquilo era uma faca, era uma pontemola nova, bem afiada, e que muito afiada, e que eu simplesmente não senti, eu não estava provavelmente a fazer cortes, a olhar o que é que a faca estava a fazer, né? Eu passava a faca e não sentia rigorosamente nada, e só sentia a faca quando a dado momento sentia um cloque na perna, não é? E quando olho para a perna é que me dei conta dos estragos que tinha feito, porque todos os cortes anteriores que eu não tinha sentido estavam lá marcados e a sangrar, e aquele corte tinha chegado a uma parte branca que saía no meio do sangue, né, muscular, e era isso que tinha disparado o tal cloque que eu tinha ouvido e que eu tinha sentido, e aí é que me assustei, portanto, aí assustei-me, aí os músicos começaram a virar-se de costas, quase a desmaiar, aí houve pessoas do público a desmaiar, portanto, eu senti que efetivamente o sangue acalmava as hostes, portanto, de facto acalmaram, mas acalmaram à minha custa, e à custa eu tive que fazer garrotes sucessivos, aquilo não parava, aguentei o concerto até ao fim. No fim do concerto fui imediatamente para o hospital, para o Santa Maria. E no hospital, enquanto estava já a ser atendido e à espera de entrar na mesa de operações para ser suturado, acabei por desmaiar, não é? Portanto, para mim foi uma lição, nunca mais usei facas, e pronto, e depois durante muitos anos andei a tentar ganhar forças na perna, porque depois a perna comecei derivado dos cortes musculares, tinha a tendência do joelho se soltar. Por exemplo, eu chegava ao mar,
dava 2 passos numa onda, ao saltar caía porque o joelho não aguentava o meu peso, né? Portanto, houve assim, durante alguns tempos, Umas sequelas. andei a resolver esse problema da falta de força na perna, né? Pois, ou seja, acabou por ser intensidade a mais, realmente. E, entretanto, neste agora já início da década de 90, há mudanças na formação, sai o Joaquim Pinto, entra o Zé Pedro Moura para baixo, entra também o António Rafael, logo a seguir entra o Sapo para substituir o Zé dos Eclipses. Com todas estas mudanças e até eventualmente com todas as mudanças ao longo, e até as mais recentes, ao longo dos Mão Morta, podemos dizer que há um som Mão Morta ou há muitos sons Mão Morta? Adolfo? Não é um som Mão Morta. Qualquer pessoa, para além da minha voz, ao ouvir Mão Morta, reconhece imediatamente, independentemente da tipologia que estejamos a explorar em termos musicais. Né? Apesar de ter havido diferentes compositores na sua evolução. Inicialmente o compositor era o Miguel Pedro, depois de entrar o Carlos Fortes e o Zé dos Eclipses, a composição passou essencialmente a dividir-se entre o Zé dos Eclipses e o Carlos Fortes, portanto músicas feitas à guitarra. Quando o Zé dos Eclipses saiu e o Carlos Fortes também saiu, voltou a ser o Miguel Pedro o novo compositor, mas começou a usar a eletrónica e começou a utilizar a eletrónica essencialmente como matéria compositiva. E quando o Rafael começou a assumir também composição, começou a usar os teclados também como matéria compositiva, como instrumento de composição, e portanto isso traz diferenças, como é evidente, né? Mas depois o som final acaba por ser muito reconhecível. Não há outra banda, nem em Portugal, nem fora de Portugal, que tenha o mesmo som de Mão Morta, não é? Sim, acho que é um facto também, não só, portanto, pela tua voz, mas com a tua voz à cabeça, sim. E, portanto, nesta década de 90, há a entrada de muito dinheiro, vindo da Comunidade Económica Europeia, da então CEE. De que forma é que tu sentiste que isso se refletiu na nossa cena musical? As multinacionais instaladas? Não senti particularmente, quer dizer, é evidente que... Vocês tinham muitos concertos? Mais do que a chegada de muito dinheiro, houve um acesso mais facilitado aos instrumentos musicais, que era uma coisa muito difícil até essa época, até entrarmos na CEE. Basta pensar na música do GNR, Portugal na CEE, né? A queixa que aí fica patente, quando entrarmos na CEE vou comprar uma guitarra, etc. De facto, isso concretizou-se, né? Com a entrada na CEE, todos os instrumentos ficaram muito mais baratos e houve uma democratização do acesso aos instrumentos, e isso fez com que houvesse muito mais gente a fazer música e a praticar música e a criar grupos, né? Mas depois, mais importante do que isso, penso eu que até foi a tecnologia que trouxe uma maior ainda democratização, quer a tecnologia de gravação, quer a tecnologia dos próprios instrumentos, a partir do momento que se começa a conseguir fazer música a partir do digital, as coisas vulgarizaram-se ainda mais, né? Portanto, democratizaram-se e massificaram-se ainda mais. Não associo provavelmente a chegada do dinheiro da CEE, com a entrada de Portugal na CEE, uma maior interferência, para além dessa, do acesso aos instrumentos, uma maior interferência na música em Portugal. Houve, paulatinamente, um alargar de circuitos de concertos, mas isso tem muito mais a ver com os pioneiros, com os grupos do finais dos anos 70, com os chutes e pontapés, com os UHF, não sei o quê. Esses é que desbravaram o caminho, com os Heróis do Mar, esses é que desbravaram o caminho para que depois as coisas se fossem consolidando. Associa-se muito mais a políticas de recuperação dos velhos teatros, nomeadamente ligadas ao Ministro da Cultura, Carrilho, com a criação das redes de anfiteatros, etc., que criaram uma possibilidade de alternativa aos velhos pavilhões gimnodesportivos, que tinham e têm uma sonoridade péssima para concertos, portanto ganhou-se muito melhor em som ao vivo. A evolução da própria tecnologia, nomeadamente também ao nível dos PAs, e a possibilidade de se conseguir criar equipas de som e de luzes profissionais que a proliferação dos concertos veio permitir, não é? Portanto, isso é que foi os grandes avanços, não provavelmente o dinheiro da CEE. Começaram os concertos de estádio? Começaram os concertos de estádio e aqui, infelizmente, acabaram rapidamente, mas também houve os grandes concertos dos partidos, também acabaram felizmente, as grandes festas
enfim, começou-se a apostar na música, ou sobretudo na música de massas, na música mais comercial, como chamariz para os diversos eventos camarários, autárquicos, políticos, nacionais, mas não foi isso que fez mexer a música portuguesa. Não. Vamos agora ouvir Quero Morder-te as Mãos, do terceiro álbum dos Mão Morta, OD, Rainha do Rock and Roll, publicado em 1991 pela editora independente Área Total. Quero Morder-te as Mãos, contexto de Adolfo Luxúria Canibal e música de Carlos Fortes, em 1991. Entretanto, em 1992, no final mesmo do ano, de 1992, é publicado o Mutantes S21. Como é que foi a gênese deste disco? Era uma distopia transformada em suíte urbano-europeia, se posso dizer? Não, esse disco foi... Nós tivemos vários problemas com os discos anteriores, com o Corações Felpudos atrasou mais de 6 meses para sair porque houve divergências com a nossa editora da época, a Ama Romanta, acabou por sair por uma editora fictícia ligada à fábrica de malas do nosso manager na altura, o Vítor Silva. Portanto, essa editora não era verdadeiramente uma editora, era a FUN, que era uma marca de malas, de carteiras. O OD é feito no seguimento de um interesse de uma editora independente da Guarda que queria editar o Corações Felpudos, mas não tinha dinheiro, porque nós tínhamos gravado Corações Felpudos na altura no estúdio mais caro, que era o estúdio do Valentino Carvalho de Paços de Arcos, de maneira que ficou logo apalavrado gravar um terceiro álbum a seguir ao Corações Felpudos, mas num estúdio mais barato, e foi assim que fomos gravar para o Xaxaxá. Mas depois também houve problemas nas capas, as cores saíram todas erradas, houve problemas nos rótulos, que saíram a quadrados em vez de redondos, depois as pessoas é que tinham que mudar os rótulos, houve problemas também na data de edição, era para sair numa data e saiu passado também uns meses, 4 ou 5 meses depois da data prevista, enfim, houve uma data de problemas.
Os concertos começaram a decair, houve um ano que nós fizemos apenas um concerto, na primeira parte do Gilles da Marachen, e mesmo esse concerto com problemas, nomeadamente porque o Zé Pedro Moura teve que ir ao Casal Ventoso e ficou retido numa rusga da polícia, de maneira que tivemos que começar o concerto Sem ele. Sem o baixista, teve que ser o António Rafael a substituir até ele chegar, chegou quase no final do concerto. Portanto, estávamos moralmente de rastros. Moralmente de rastros, a banda podia ter acabado ali, porque estávamos sem energia, sem futuro, sem nada. E eu, em conversa com o nosso manager da altura, o Vítor Silva, disse que a única maneira é fazermos um disco. Eu tenho uma ata de letras já prontas, tinha a ver algumas já prontas, outras faz, que têm a ver com as minhas viagens pela Europa. Vamos trabalhar com base nisto, fazemos um disco, gravamos um disco, fazemos a coisa direita, fazemos com uma distribuição a sério, com promoção a sério, etc. E assim foi. O Vítor Silva contratou o melhor estúdio, o Angel, na altura, era o melhor estúdio que havia em Portugal. Do José Fortes? Com José Fortes. Lembro que o estúdio Passo de Arcos tinha sido transformado em estúdio televisivo, portanto havia uma segunda sala do Passo de Arcos, mas a sala principal, aquela grande sala do Passo de Arcos, era agora um estúdio televisivo. Portanto, o Angel tinha sido criado pelo José Fortes, era verdadeiramente um grande estúdio. O Angel 2, também havia o Angel 1, onde gravámos também parcialmente. Conhecemos aí o José Fortes, o Vítor Silva tratou com uma distribuidora, nomeadamente com a multinacional, na altura a Polygram, a promoção também com a Polygram, etc. Portanto, trabalhámos tudo em grande. E eu apresentei as letras, eu sentia que os músicos precisavam era de um incentivo, apresentei as letras, o Carlos Fortes agarrou aquilo com unhas e dentes e lançou-se a fazer as músicas para aquelas letras. Discutimos muito como é que eram as músicas, o que é que tinha a ver com a ambiente de cada uma das cidades, etc. E gravámos. E quando fomos gravar, apanhámos o Carlos Fortes, que era e é uma barra de estúdio. O Zé Fortes. O Zé Fortes, sim. Que nos ensinou muito, foi um professor para nós, a todos os níveis. Ele tinha gravado tanta gente desde o final dos anos 50. Tanta gente, mas achou-nos piada e a coisa acabou por... Nós achamos piada a ele. E que a coisa acabou por funcionar muito bem e ficámos com um disco que ainda hoje nos orgulhamos, com um belíssimo som, com temas muito bem conseguidos, com boas letras, e ligeiro ao mesmo tempo, que de alguma forma é um disco de viagens. Vamos então ouvir aqui a vossa viagem às noites de Budapeste. Vodka para testar. Corro peste, corro muda, sempre a rock and rollar. As noites de Budapeste são noites
Budapeste, em 1992, do álbum Mutantes S21, dos Mão Morta, um sucesso aparentemente improvável. O Budapeste acabou por funcionar, também tudo se conjugou para que, na altura, uma coisa que já tinha acontecido, havia o Popov que fazia vídeos para bandas RTP. Não ligadas a multinacionais, fez um vídeo para um tema do disco, escolheram o Budapeste, fizeram o vídeo para o Budapeste, exemplo do que já tinham feito anteriormente, para os 2 discos anteriores, para o Corações Felpudos, que é para o Desmaia e Desmaia, e que já tinham feito também para o Ode Rainha do Rock and Roll, para o Quero Morder as Mãos. Aqui fizeram para o Budapeste passou do Popov, e depois havia também um programa semanal na hora do almoço, na RTP2, que era Ouvir ao Vídeo, que utilizava, tinha um top semanal que utilizava os clipes do Popov. E esse clipe do Budapeste caiu no gosto desse top, acabou por semanas a fio e no primeiro lugar desse top, e assim difundiu essa música que ninguém conhecia em termos de grande público, o que eram os Mão Morta, difundiu a sonoridade dos Mão Morta, de maneira que criaram um equívoco relativamente que seriam os Mão Morta, as pessoas associavam os Mão Morta exclusivamente ao Budapeste, na época. Mas o que é certo é que isso fez com que, passado 2 meses do disco ter saído, o álbum entra no top nacional de vendas na altura. É a primeira vez que tal acontece, também porque até aí os discos nunca tinham saído por editoras que estivessem ligadas à Associação Fonográfica Portuguesa, nem sequer a nível de distribuição, e neste caso, se bem que a editora não pertencesse à AFP, a distribuidora pertencia, que era a Polygram, de maneira que isso dava direito a que entrasse no top de vendas e entrou. E pronto, e esse álbum, digamos, funcionou como um comboio de salvação para os Mão Morta, porque puseram definitivamente a banda no panorama nacional, deram-lhe o substrato para sobreviver e a liberdade para fazer o que quisesse a partir daí, sem estarem sequer dependentes de multinacionais, apesar de também ter aberto a porta para multinacionais, nomeadamente para a BMG. Que é precisamente o passo seguinte. Portanto, precisamente o passo seguinte, exatamente. Quando sai o Vênus em Chamas. Que é o Vênus em Chamas. A BMG ouviu, estava presente, os seus responsáveis, nomeadamente o Zé Brito, estava presente no Portugal ao vivo, naqueles acontecimentos de estádio que juntava as principais bandas portuguesas dos tops a tocar ao vivo no estádio de Alvalade, e nos intervalos passavam os clipes do Popov, e nesses clipes do Popov, cada vez que passava o Budapeste, a multidão do estádio cantava o Budapeste em coro, e os responsáveis do BMG ficaram muito impressionados, imediatamente nos telefonaram para nós assinarmos contrato com eles, e nós assinámos de facto um contrato, mas não quisemos ficar presos à BMG. Assinamos um contrato para um disco com liberdade total, e com possibilidade de lhes darmos preferência para um segundo disco se eles se mantivessem interessados. E assim aconteceu. Nós gravamos o Vênus em Chamas, que é um disco que não tem nada Budapeste, ou seja, foi um corte umbilical com tudo o que estava com todas as expectativas que a BMG nutria relativamente às potencialidades comerciais dos Mão Morta, mas que foi propositada, porque nós estávamos a sentir encurralados com aquela significância entre Mão Morta, ou aquela equivalência entre Mão Morta e a sonoridade de Budapeste. A sonoridade de Budapeste é nossa, não a renegamos, mas nós não nos esgotamos ou não nos esgotávamos no Budapeste, de maneira que queríamos mostrar que o Budapeste era um acidente, digamos. Não era aquilo que nós queríamos fazer e repetir no futuro. Enfim, o disco correu mais ou menos, as expectativas fez com que o disco até não vendesse nada mal, apesar de ser intragável para o gosto comum, não é? E a BMG quis acionar a sua cláusula de preferência para o segundo disco, e nós deixamos, e foi assim que fomos para Uma Morta Revisitada, em que foi um momento de transição para nós. Foi quando o Carlos Forte saiu, portanto deixamos de ter o compositor, e o Miguel Pedro ainda não se assumia como compositor, capaz de assegurar um disco inteiro. De maneira que a ideia foi fazer uma espécie de revisitação do nosso património, revê-lo, regravá-lo,
sobretudo um património que ainda não existia em CD, não é? Sim. E fomos revisitar em estúdio os velhos temas, alguns que nunca tinham sido gravados, mas a maior parte deles já saídos em disco, mas fazendo-nos uma nova leitura, uma nova revisitação, e foi a maneira de passarmos esse hiato. Porque depois, no momento seguinte, o Miguel Pedro descobre a eletrónica, e a partir da eletrónica ele começa a compor desvairadamente, e ganhamos um novo compositor, de uma nova forma de composição, que começou com o Müller no Hotel Cícerof e veio até hoje. O Müller no Hotel Cícerof, que foi pensado como um espetáculo e que foi um espetáculo gravado, mas foi a forma do Miguel desenvolver temas a partir na altura com Pro Tools e coisas muito hoje consideradas primitivas da composição eletrónica, mas que na altura era o início, não é? Estávamos em 96? Do digital. 96, 97? Estamos a falar de 96, o espetáculo foi no início de 97, em janeiro de 97, portanto começamos a trabalhar nisso em 96. Vamos então ouvir o resultado com Eu Sou o Anjo do Desespero, texto de Heiner Müller, adaptado para português por Adolfo Luxúria Canibal e música de Miguel Pedro, mesmo a fechar o gramofone de hoje, sempre com produção de Carlos Jorge Antunes e comigo, João Carlos Calisto. Sou o anjo do desespero, das minhas mãos distribuo embriaguez, a estupefação, o esquecimento, gozo e tormento dos corpos. Meu discurso é o silêncio, meu canto, o grito. À sombra das minhas asas mora o terror. Minha esperança é o último suspiro. Minha esperança é a primeira batalha. A faca com que o morto arruma o seu caixão. Eu sou aquele que será meu descolar, é sublevação.